Hoje, esse nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. Tem diferenças? Tem muita semelhança também? Roda a vinheta e bora começar! Salve! E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Antes de dar início, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e no final não esquece de comentar o que você achou, comentar a sua visão, aonde você concorda ou não concorda, pra gente fazer uma interação bacana. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative a sineta de notificações e não deixa de me seguir lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo na tela. Me segue lá pra gente bater uns bons papos e conto com a ajuda de todos vocês pra gente chegar em 10 mil seguidores lá no Instagram. Instagram novo, um Instagram meu agora, tá com uns 3 mil mais ou menos. Bora bombar? Me ajudem aí, conto com vocês. Bora lá? Número 1. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé nasce aqui em território nacional, nasce em território brasileiro. Nenhum é africano, nem a Umbanda, nem o Candomblé. Nasce, tem surgimento aqui no Brasil. Na África não tem Candomblé, então o que acontece lá? Na África tem culto ao Ifá, tem religião tradicional de Yorubá, isso falando no panteão ali da Nigéria, onde tem o culto a orixás. Mas quando a gente vai para Angola, para Congo, outras vertentes como Quimbanda, como o culto a Inquice, como o Vodum, vão ser muito presentes. Então o Candomblé ele surge em território nacional e a Umbanda também surge em território nacional. Porém, as diferenças que nós vamos ter nessa separação é que o Candomblé ele busca resgatar a cultura africana, a cultura de orixás, os itãs, as histórias, como as coisas são feitas lá. Claro que não ao pé da letra, porque é muito diferente África-Brasil, né? Então não dá para trazer tudo que é raiz de lá, porque tem muita coisa aqui que não vai funcionar. Mas o Candomblé é isso, ele busca manter viva e acesa essa cultura africana. Já a Umbanda, ela preza em manter viva a cultura da nossa terra, ou seja, os índios, o povo africano que passou por aqui na figura dos pretos velhos, a miscigenação que houve, a mistura de raças, os costumes, os alimentos, os campos naturais que nós temos por aqui, né, onde a gente entra falando sobre baiano e boiadeiro, que é o povo trabalhador dessa terra. Enfim, a Umbanda ela já resgata essa ancestralidade dessa terra, a ancestralidade dessa terra. Por isso que a gente ouve muito falar que o caboclo geralmente é o guia-chefe de uma casa, é ele que manda, como acontecia aqui no território brasileiro, né? O verdadeiro dono da terra, o povo indígena que está aqui antes de todo mundo. A cultura de respeito pelo que os africanos sofreram aqui, mas o que eles deixaram de valor cultural importante para a gente também, tá? Então os resgates são esse, um preza no resgate dessa cultura africana e o outro em manter essa cultura brasileira, essa cultura do nosso território viva. Ah, mas tem Umbanda que tem orixá e tem Candomblé que tem guia. Exatamente, acontece, tá? Então tem Umbandas que vão estar traçadas ali com o Candomblé, que vai continuar tentando manter esse resgate, né, muito próximo do Candomblé, e tem os Candomblé que vão ter os índios, que vão ter os africanos, que vão ter boiadeiro, Exu e assim por diante. Normal. Aculturamento, fechou? 2. Já que falamos de orixás, orixás cultuados de forma diferente. A Umbanda enxerga de uma forma, o Candomblé de outro. Como eu falei, o Candomblé ele tem esse fator de trazer essa cultura e essa raiz africana e manter ela viva. Então o Candomblé ele vê muito o orixá como cantado na África, vamos dizer assim, através dos itãs, através das quizilas, através de todo aculturamento que foi trazido para o Brasil e através de estudos pós também a escravidão. Já a Umbanda acaba olhando mais o orixá como um elemento de natureza. Mais antigamente o culto ao orixá na Umbanda era só através
dos mensageiros ou do orixá menor, como chamava antigamente, que eram os caboclos que vinham dar o recado através dos orixás e tudo mais. Hoje, já com essas misturas que a gente tem bastante, cultua-se também o orixá num formato diferente do que só o formato voltado a mensageiro ou falangeiro, como chama. Mas a Umbanda, ela enxerga muito o fator do orixá como essa divindade nunca encarnada e o candomblé como o ancestral que teve encarnação, que esteve em terra, da mesma forma que é feita a leitura dentro da África. Mas isso é no geral? Como é que funciona esse trem aí? Exatamente, não dá para generalizar, porque vai ter muita Umbanda que puxa da raiz africana, tem muita Umbanda que puxa de uma raiz mais cristã, mais voltada ao espiritismo, então tem muita formatação de Umbanda, tá? Então aqui nós estamos dando um apanhado mais ou menos como funciona. Pode ser que na sua casa você vai virar e vai falar: não, mas na minha casa cultua orixá igualzinho no candomblé, e é Umbanda. E tá ótimo, afinal de contas, a Umbanda ela não é ortodoxa, ela não tem uma verdade absoluta. Então nós temos uma única Umbanda e várias formas de culto ou doutrina. 3. O fator oráculo, né? Eu vejo uma briga danada na internet do fator: na Umbanda não joga búzio, Umbanda não joga... A religião não joga. Quem joga geralmente é o pai ou a mãe de santo. O que a gente precisa entender é que muitas vezes esse pai, essa mãe de santo que está na Umbanda, ele é feito no Queto. Ele tem sua raiz tradicional lá, ou ele foi feito em Ifá em alguma determinada situação, mas ele toca Umbanda. Quem detém o poder adivinhatório do búzio é o pai de santo ou a mãe de santo, não é a Umbanda. E se ele tá dentro da Umbanda e ele joga búzio, isso não tem nada a ver, tá? Primeiro, só esse desabafo leve aí, porque a galera faz uma confusão danada. Tem muito pai de santo que é feito dentro da tradição do candomblé, mas toca Umbanda. Isso acontece muito. Cuida lá dos seus orixás da sua coroa no candomblé, mas toca um terreiro de Umbanda, beleza? Mas falando em oráculo, no candomblé, quem dá a consulta é o búzio, é o Ifá, tá? Geralmente, o candomblé, nação que só vem os orixás, só o xirê do orixá, o orixá não dá consulta. Candomblé de caboclo, aí é outra coisa, porque o candomblé de caboclo, vem boiadeiro, vem Exu, e eles falam ali na consulta. Mas geralmente o oráculo do candomblé, quem fala e quem aconselha no candomblé é o búzio. Já na Umbanda, quem fala e quem aconselha são os guias: Preto Velho, Boiadeiro, Marinheiro, o Herê, o Exu, a Pombogira, tá? Então quem geralmente dá a consulta é o guia que vem através do seu médio. Então aí temos também uma pequena diferença entre Umbanda e Candomblé. Legal? 4. O sincretismo religioso, que na Umbanda ficou muito forte, principalmente após Zélio, né, dar um pontapé inicial ali, colocar a religião com o nome de Umbanda, né, religião essa que a gente discute em outro momento, já existia antes, mas a partir desse marco aí de 1908 é batizada com o nome e ganha-se uma doutrina. Dali para frente, o sincretismo ele fica muito forte. Então a Umbanda ela tem esse sincretismo muito forte que carrega até hoje, sincretizando os orixás africanos com santos católicos, geralmente, que viveram na Europa, em territórios diferentes e épocas diferentes. Afinal de contas, os orixás são cultuados há mais de 4.000 anos na África e alguns desses santos católicos viveram até 300, 1.400 e assim por diante, tá? Já o candomblé, quando a gente vai para a nação mesmo, um candomblé mais tradicional, não tem esse sincretismo, dificilmente vai ter até mesmo imagem, né? Os assentamentos, os ibás são as representações maiores que estão dentro do candomblé, então o barracão dificilmente você vai ver congares, altares com imagem. Não há o sincretismo, apesar dos candomblecistas creem muito na imagem de Jesus, né? Principalmente o pessoal que é mais do norte aqui do Brasil, que tem a cultura de Jurema, Catimbó também, mas não há o sincretismo, tá? Como nós falamos, o importante para o candomblé é resgatar a cultura africana. Então, na cultura africana, não vai ter o sincretismo religioso. 5. Iniciação. Outro tabu que dá muita briga, né? A Umbanda não tem iniciação, a Umbanda não raspa, a Umbanda não deita, etc.
Novamente falo, há exceções de casas que são cruzadas com candomblé, há exceções de casas que o pai de santo é feito ou a mãe de santo é feito no candomblé e traz a sua doutrina ali. Mas quando a gente vai para a Umbanda, a gente vê muito falar em Amaci. Então as iniciações na Umbanda, o bem-vindo para aquele filho de santo se tornar ali um umbandista, são feitos muitas vezes através de Amaci. Algumas casas fazem recolhimento, camarinha, mas o procedimento é muito diferente. Não há raspagem de cabeça, muitas vezes não há a imolação, o corte, muitas vezes não é feito os assentamentos, as louças, o enxoval, muitas vezes não há. Então são diferenças que a gente tem dentro das duas culturas, né? O candomblé, às vezes o recolhimento dura uma semana, 7 dias, preceito de mês, né, de 14 dias, 21, de um mês. Na Umbanda, muitas vezes, esse recolhimento dura de uma noite para outra, às vezes um final de semana, assim por diante. Então há bastante diferença nesse fator quando fala dessas iniciações ou quando fala dessas confirmações, algo que envolve a coroa para fazer com que o médium dê um passo para dentro da religião e se torne muitas vezes um iniciado. Perfeito? Mas lembre-se, tem Umbanda que tem o pé junto ali com o candomblé. Então, sem confusão, gente. Cada barraco é um barraco. 6. Os guias ou eguns, espíritos, tudo isso que pisa aí dentro da religião. Guia, egum, espírito, é tudo a mesma coisa no fim das contas ou não? É isso, né? Quando a gente fala egum, nós estamos falando de espírito, tá? Quando é egum, espírito. Então, a Umbanda, ela trata de eguns, ou seja, trata de espírito dos seus guias na forma de um caboclo, de um preto velho, de um herê, de um boiadeiro. Já o candomblé, quando ele é o candomblé mais tradicional dentro da nação, que não tem o culto a eguns, né? Então não tem o culto a espíritos, apenas as divindades, aos orixás. Essa é uma diferença. Então a Umbanda, ela cultua eguns, ou seja, ela cultua os espíritos, cultua a ancestralidade, os guias, e o candomblé, ele não tem esse culto a espíritos falantes. Vai ficar mais bacana assim para vocês entenderem, né? Então, quando a gente fala um pouco de tradição, o candomblé só vai cultuar divindade mesmo. E a Umbanda, a parte voltada aos espíritos, aos guias. Mas tu mesmo falou que tem candomblé que tem caboclo, boiadeiro, essas coisas, e aí? Exatamente, dentro do aculturamento aqui, principalmente os candomblé Angola, que são candomblé de caboclo, vai ter boiadeiro, vai ter Exu muitas vezes, e tem alguns candomblé que é nação de Queto também, que tem o xirê, de orixá e tudo mais, que vem sempre, às vezes, um Exu ou uma pombogira falar junto ali do dirigente, do pai de santo. Então, há bastante mistura sim, mas quando a gente fala de tradições, como eu estou tentando passar no vídeo, não há essa mistura. Fechou? 7 e último. Mais uma treta, né? Esse vídeo vai dar muito debate. Será? Não sei, vou acompanhar nos comentários, hein? O corte, o sacrifício, a imolação, né? Vários nomes que é chamado por aí. Dentro da Umbanda não é tradicional que há o corte. Explica direito aí. Claro que sim, mas não é tradicional o corte. Dificilmente você vai ver dias de orô ou dias relacionados a corte mensalmente dentro da Umbanda, né? Seja do cabrito, seja do galo e assim por diante. Eventualmente tem algumas casas que fazem sim, mas não é de tradição, não é sempre como é no candomblé, que tradicionalmente se corta às vezes mensalmente, de 3 em 3 meses, uma vez por ano, né? É um fundamento que está sempre presente. Na Umbanda não é um fundamento que está sempre presente, mas existe, tem muita casa que faz o corte sim. Tá? E se não faz o corte, serve no seu AG1, na sua comida, cortes. A feijoada de Ogum tem corte ali dentro. Não foi feito pela sua mão, mas foi feito pela indústria. A farofa do Exu, que vai ali a linguicinha, um bacon, um fígado, uma moela, é corte. Tudo isso é corte. O couro que você usa no seu tambor foi um corte. Então na Umbanda há o corte, mas não há da mesma forma ritualística que acontece no candomblé, que é mais frequente. Como eu falei, tem casas que mensalmente
faz o corte, faz ali o orô e tudo mais, tá? Na Umbanda não é tradicional, a não ser que sua Umbanda seja traçada com candomblé e esse corte faça parte ali da coroa de quem dirige e faça parte do chão. O chão se alimenta sempre, então sempre é dado um corte ali no chão e na tronqueira, tá? Mas o corte fica específico para vocês dessa forma. O candomblé é uma tradição que sempre tem e na Umbanda não, por mais que algumas casas façam. Ficou bem claro aí, galerinha? Hoje tem tanta mistura que é difícil você afirmar de uma forma reta, né, o que é o que não é, porque hoje tem muita mistura dentro do sistema religioso. Mas espero que esse vídeo tenha ajudado e elucidado um pouquinho aí, porque sempre tem muita dúvida e sempre me pergunta, pai, o que você acha? Como é que são as coisas? Qual a sua visão? E essa é a minha visão e jamais uma verdade absoluta. Mas novamente, espero que tenha ajudado vocês aí que sempre perguntam e quem vinha em busca também. Então não esquece de deixar o likezinho aqui no nosso vídeo, comenta o que você achou e lá no seu comentário faz o seguinte, coloca lá hashtag eu sou Umbanda ou hashtag eu sou Candomblé. Combinado? Vamos dar uma olhada ao público desse canal para onde pesa mais? É isso aí, meus irmãos! Saravá para vocês! Até a próxima! E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também, que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí!